Olá, bem-vindos ao curso Conhecendo o Espiritismo. Olá, tudo bem? Eu sou Márcia e preparei para a gente um, um curso flash, rápido, introdutório ao Espiritismo, com o nome Conhecendo o Espiritismo, que é o nome aqui do nosso grupo. Esse curso tem a intenção de explicar brevemente o que é o Espiritismo, os seus principais conceitos, falar um pouquinho sobre Allan Kardec, sobre o Livro dos Espíritos e sobre como a gente pode agir, colocar em prática o Espiritismo, ou seja, como o verdadeiro espírita pratica o que ele lê, o que ele ouve, o que ele aprende através da doutrina espírita. Esse curso está estruturado em 12 encontros semanais. Na verdade, a gente fala encontros, mas a gente não vai se encontrar pessoalmente. Eu vou deixar um material escrito, alguns slides e um breve vídeo. E eu queria que as pessoas entendessem que é um curso para iniciantes, para quem realmente conhece muito pouco da doutrina espírita. Bom, a doutrina espírita, ou o espiritismo, trabalha com as relações do mundo material e o mundo invisível. Os adeptos do espiritismo, ou seja, os espíritas, ou, se preferirem, os espiritistas, estudam, se conectam com o mundo dos espíritos. É uma ciência que trata da natureza, origens e tipo dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo físico, o mundo corporal. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma doutrina filosófica, além de ser considerado uma religião, não no sentido dogmático, mas no sentido de religar o ser humano com o mundo espiritual. Então, no sentido de religare, que é a palavra em latim, a gente pode entender que sim, também é uma ciência se te religa a Deus e ao mundo espiritual. Quando a gente diz que o espiritismo também é uma ciência, é porque assim como. Opa, desculpa, balançou aqui. Assim como a ciência lida estudando, comprovando fatos, o espiritismo estuda a ligação com o mundo espiritual e trabalha através de comprovação de fatos, de perguntas e respostas, e mais tarde a gente vai ver como, né, através do Livro dos Espíritos. Então, ela é uma ciência que questiona e não apenas aceita dogmas e palavras ditas e pronto. Através do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou os espíritos, questionou a espiritualidade sobre fatos, sobre eventos, sobre a relação mundo espiritual, mundo carnal. E esse questionamento foi feito de uma maneira clara, científica. Allan Kardec não era médium e era necessário que ele não fosse médium para que ele não fosse acusado de estar falseando coisas que ele pensava que ele trazia de dentro dele. Então, ele buscou médiuns em vários locais diferentes, médiuns que não se conheciam, não se falavam, não sequer sabiam da existência um do outro. E para cada médium, ele fez a mesma pergunta e ele obteve as mesmas respostas, chegando ao ponto de, em determinado momento, ele fazer uma pergunta para o médium A, e ao fazer para o médium B a mesma pergunta, esse médium B responder, quer dizer, na verdade, os espíritos responderem através desse médium B a seguinte frase: essa resposta já foi dada.
quando essa pergunta foi feita em outro momento. E isso se repetiu várias vezes na elaboração, na organização do Livro dos Espíritos. E isso é um comprovante científico. Portanto, quando a gente fala que a doutrina espírita tem caráter científico, é porque ela foi feita com rigor científico. Então, a gente pode perceber que os principais ensinamentos da doutrina espírita são a existência de Deus como inteligência suprema, a imortalidade da alma, a reencarnação como mecanismo da justiça divina, a comunicação entre os espíritos e os encarnados, ou seja, entre os desencarnados e os encarnados, e a importância do Evangelho de Jesus como guia moral. E o que o Espiritismo não é. O Espiritismo não tem dogmas nem rituais. O Espiritismo não impõe crenças. O Espiritismo não é prática de feitiçaria. Eu vou deixar sugestão, links de sugestão de leitura, novamente, lembrando, esse é um curso flash para iniciante na doutrina espírita, para aqueles que gostariam de entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Então, eu vou deixar links, provavelmente quem já é espírita conhece esse material. E aí fica a pergunta aqui, comente aqui, você já tinha ouvido falar desse tripé do Espiritismo? Você conhecia alguma coisa? Ou você já leram o livro dos Espíritos? Comente aqui.